Botafogo sorteado na Copa Libertadores da América contra o rival Palmeiras. E tem também a vitória do Botafogo sobre o Corinthians fora de casa. Eu vou falar sobre esses dois assuntos daqui a pouquinho, depois da vinheta. Olá, eu sou Tarsilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no meu canal, no canal do Caboclo. Já peço para vocês, de antemão, né, antes da gente começar a debater os assuntos principais, que você, primeiro, deixa o like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Também você pode se tornar membro do canal do Caboclo agora por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Então, torne-se membro do canal do Caboclo aí, eu vou ficar muito feliz em receber você na família do canal do Caboclo e também, né, sempre vou poder ler aqui os seus comentários, sempre que você colocar um comentário lá como membro, eu sempre vou priorizar, tá bom? Se você também quiser apoiar o canal do Caboclo, você pode mandar um pix para a chave canaldocaboclo@gmail.com, colocando ali também seu comentário, suas perguntas, e sempre que você colocar lá, eu vou ficar muito feliz de ler aqui. E se você der a sua contribuição, o canal vai ficar cada vez mais forte. A gente vai poder trazer para vocês aqui um conteúdo cada vez mais de qualidade, né? Com certeza. Então, vamos lá, vamos de trás para frente, né? Começando primeiro por falar sobre o Botafogo no jogo contra o Corinthians. Vocês com certeza já viram aí todas as análises, né, que vocês queriam ver, já assistiram os programas ao vivo, as lives dos nossos amigos aí no pós-jogo e depois as lives no dia seguinte também. Então, assim, tudo que tinham para falar desse jogo especificamente já falaram. Eu quero falar de uma forma mais abrangente, tá? E que isso também tem a ver com o fato do Botafogo ter sido sorteado para pegar o Palmeiras na Copa Libertadores da América. A questão aqui, a palavra estratégia aqui está no centro de tudo. E eu estou muito feliz de ver o trabalho do Arthur Jorge se desenvolvendo e mostrando que ele possui principalmente uma coisa chamada estratégia. E a estratégia está muito clara para os jogadores. E quando a estratégia está clara para os jogadores sabem exatamente o que eles precisam fazer dentro de campo. E a consequência disso é que a força mental do grupo aumenta consideravelmente sob qualquer tipo de adversidade. Eu só quero pontuar uma coisa aqui. Eu não assisti o jogo do Botafogo contra o Corinthians no sábado passado ao vivo. Eu estava num outro compromisso e não pude ver ao vivo. Eu só estava acompanhando, assim, por lances, né, dando uma pesquisada às vezes pela internet, e aí vi que o Botafogo tinha vencido por 1-0. Depois eu fui dar uma olhada nos melhores momentos, naqueles recorte de melhores momentos que o GE faz, né? A sensação que eu tive quando eu vi só o recorte do GE é que o jogo tinha sido uma pressão gigantesca do Corinthians. O Corinthians tinha dominado o jogo, que o Botafogo jogou acuado por uma bola e conseguiu vencer o jogo por uma bola. Quando depois eu fui com calma assistir o VT do jogo, eu vi que o Botafogo tinha tomado conta do jogo. Eu vi que o Botafogo foi senhor do jogo, cedeu pouquíssimas chances ao Corinthians e, assim mesmo, as chances que o Corinthians teve foram no final do jogo, principalmente aquela ali com o Yuri Alberto, numa excelente intervenção do nosso goleiro John. Então, assim, eu acho que o estagiário, né, do Corinthians estava de plantão naquele dia, precisando fazer todo o recorte, né, dos melhores momentos. Ele pegou os melhores momentos do Corinthians. E, na verdade, né, a figura do jogo foi muito diferente daquela que estava se apresentando ali. Fiquei muito feliz, né, quando eu vi a escalação inicial, ele mantendo o Tietê na equipe, mesmo com um tiquinho, né, estando à disposição. E aí eu já explico, porque esses dias eu estava também acompanhando o debate no GE sobre o Tiquinho, se ele tem que ser titular, se ele não tem que ser titular, e não tem jeito, e assim, todo o respeito ao Cláudio Portela, que é um baita de um jornalista, escreveu um dos livros mais importantes do Botafogo sobre o título de 95, um cara que eu admiro o trabalho dele, mas assim, fica muito claro que quando você pensa somente de forma binária, time titular, time reserva, é como se você tivesse sempre o 11 inicial titular e os outros jogadores entrando quando eles simplesmente tivessem
a oportunidade de jogar. Se você já me acompanha aqui no canal do Caboclo, você já viu que eu fiz um vídeo, inclusive com o próprio Matheus Fogostat e também com o meu querido amigo Fabiano Bandeira, onde a gente desmistificou, né, algumas premissas de que existem no futebol, como aquela que o Botafogo estava jogando no 4-2-4, e também que o Botafogo tem um time titular, um time reserva. Não é somente o Botafogo que não tem um time titular e joga, na verdade, com algo em torno de 16, 17 jogadores principais, né? Outras equipes também, inclusive o próprio Palmeiras, que a gente vai enfrentar, o Flamengo também, que a gente viu aí aplicar uma goleada histórica no Vasco da Gama. As equipes de ponta do futebol europeu, do futebol europeu não, do futebol brasileiro, já estão começando a fazer já fazem isso há algum tempo. É que o Botafogo começou a fazer isso principalmente a partir da era SAF, né? De você ter no elenco possibilidades de você lançar mão de estratégias distintas, todas elas de acordo com aquilo que o seu adversário está propondo, aquilo que o seu adversário tem de mais forte, né? O Botafogo lançou uma equipe a campo no sábado, né, com o Arthur Jorge, onde ele identificou que o ponto mais forte da equipe do Corinthians é o meio de campo, e porque o Garro vem jogando muita bola e o Coronado, né, foi um jogador que também correu demais no jogo contra o Botafogo e já vem subindo muito de produção. Esse Corinthians é um Corinthians que estava vindo num embalo muito grande, né? Principalmente por causa de 3 resultados positivos, mas se a gente for levar em consideração, foram resultados positivos contra equipes muito técnicas, muito, assim, sem querer desmerecer ninguém, mas tecnicamente falando, equipes muito fracas, né? Tanto pela Copa do Brasil quanto pela Sul-Americana. E aí, quando o Botafogo pega um Corinthians embalado, é óbvio que eles vão querer vir para cima com tudo, que eles vão querer vir com todo o seu ímpeto, e é óbvio que jogadores como o Coronado e o Garro vão assumir, né, o protagonismo do jogo, né, do jogo do Corinthians. Quando o Arthur Jorge coloca o meio de campo com o Tietê, com o Marlon, né, e com o Danilo, ficou muito claro na minha cabeça que ele queria interditar o meio de campo do Corinthians. E foi exatamente o que aconteceu durante o jogo. O Tietê jogou como meia, caindo de novo, né, mais uma vez, pela esquerda, ajudando demais na marcação, mas quando o Botafogo precisava sair com a bola, o Tietê era um dos jogadores principais para que o Botafogo pudesse sair com a bola. E também o Botafogo trancando o meio de campo do Corinthians, né, bloqueando bem as ações do meio de campo do Corinthians, seria fundamental que os dois laterais do Botafogo jogassem uma partida muito próxima da perfeição. E eles conseguiram, eles jogaram uma partida perfeita, o que eu chamo de partida perfeita. Tanto o Damian, pegando ali pelo lado dele um jogador de muita velocidade, muito novo, né, como é o caso do Wallace, um jogador muito promissor, né, com muito ímpeto, um jogador que virou um xodó da torcida do Corinthians nesse momento, não conseguiu jogar. Simplesmente não conseguiu jogar, ainda tomou caneta, né? E do lado esquerdo, o cuiabano foi completamente o senhor do jogo. O senhor do jogo. Mosquito não conseguiu arrumar nada em cima do cuiabano. Uma coisa que somente que me preocupou no Botafogo, e já vem me preocupando há algum tempo, é a quantidade de chances claras de gol que o Botafogo cria e desperdiça. O Botafogo, ainda comparado ao time de 2023, esse ano, o Botafogo é menos clínico, na minha opinião. Cria mais, inclusive. Então, obviamente, você vai ter mais chances de perder. Mas, na minha opinião, está perdendo gols assim que são muito escancarados. Aquele gol de cabeça no primeiro tempo que o Júnior Santos chega atrasado e perde, aquilo ali assim, é de se lamentar demais. Ainda bem que o Júnior Santos fez um golaço no segundo tempo, não nos decepcionaria, obviamente, né? Mas perder gols desse jeito custam muito caro e podem custar muito caro contra um Palmeiras da vida, que é uma equipe que, na minha opinião, é bem mais qualificada do que a equipe do Corinthians, que vai te dar muito menos chances, entendeu? De criar chances claras. Então, as chances claras que você criar, você precisa converter. O Botafogo precisa ser mais clínico. E aí não me surpreendeu ver o Tiquinho, que já voltou a treinar normalmente, já entrou no jogo contra o Júnior Barranquilla nos minutos finais, não ter sido colocado desde o início. E aí muita gente já confunde. Ah, foi barrado, perdeu a titularidade, não é mais o que era no ano de 2023.
Gente, claro que ele não é mais o que ele era no ano de 2023. O Botafogo não é mais a equipe que era no ano de 2023. O técnico não é mais o mesmo. O sistema de jogo não é mais o mesmo. E quando o Tiquinho decaiu, assim como todo o time do Botafogo decaiu no final do ano de 2023, as situações, os contextos também eram completamente diferentes. Então você não pode jamais comparar, né, de forma assim, olho no olho, pound for pound, como a gente fala em inglês, né? Porque não tem jeito, são comparações assim completamente descabidas. O Tiquinho é um jogador que, na minha opinião, é top 3 do centroavante do Brasil. E aí fica todo mundo falando, por que ele não começou jogando? Ele tá perdendo a titularidade. Não, o Tiquinho é um desses 16, 17 de jogadores que no Botafogo, né, são imprescindíveis, que o técnico vai precisar sempre utilizar. Seja ele começando o jogo, seja ele terminando o jogo. Não tem problema, entendeu? E eu acho, na minha opinião, que a estratégia para jogar contra o Corinthians foi muito acertada. E se vocês forem ver bem, a mesma estratégia que ele utilizou contra outras equipes. Né? No caso, no jogo contra o Universitário, que o Universitário precisava vir para a Bafa contra o Botafogo, ele jogou justamente com a mesma estratégia. No caso do Vitória, que precisava reverter o resultado, ali você podia até dizer, tinha jogadores faltando, tinha jogadores faltando, muitos jogadores lesionados, mas se tivessem à disposição, talvez tivesse sido essa a mesma estratégia de utilizar os mesmos jogadores. Porque quando você bloqueia o meio de campo adversário, você consegue recuperar bolas rápidas, você tem a velocidade dos seus laterais e a velocidade de jogadores como o Luiz Henrique, a inteligência de jogadores como o Savarindo, né? A inteligência, a velocidade e a força de jogadores como o Júnior Santos. E para piorar a situação ainda para o adversário, você tem o Marlon Freitas jogando de terno, o Danilo jogando um bolão também, e os dois laterais num dia iluminado. Né? Fica realmente muito difícil bater um time como o Botafogo numa situação dessa. E a gente vem, então, para o sorteio da Libertadores. Tássilo, o que você achou do sorteio da Libertadores? Eu achei o seguinte, se você olhar para a vida pregressa, né, para os 2 últimos anos, ninguém quer pegar o Palmeiras. O Palmeiras é campeão da Libertadores, o Palmeiras é campeão brasileiro, né? O Palmeiras vem ganhando títulos atrás de títulos, Abel fazendo um trabalho extremamente consolidado, já tem 3 anos à frente do Palmeiras, fazendo um trabalho de excelência, né? Conseguiu criar na equipe do Palmeiras, né, no time do Palmeiras, uma força mental que é inigualável hoje no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, talvez no futebol sul-americano, que é a única equipe que consegue estar perdendo, às vezes por 3-0, e a gente sabe muito bem disso, ou perdendo por resultados um pouco menores, e consegue virar os jogos e lutar até o final. Isso me lembra muito, por exemplo, as equipes do Alex Ferguson, com um velho ditado que é utilizado para se referir ao Manchester United, que era a atitude do never say die, ou seja, o jogo só termina quando o juiz acaba, né? Até a sua última gota de suor, até o último minuto, até o último segundo de jogo, você está vivo e pode virar e precisa virar, e tem que ter a mentalidade de que você precisa se impor sobre o seu adversário e precisa fazer valer a sua superioridade técnica, tática e física, né? Isso é uma coisa que o time do Palmeiras tem, que é muito consolidado. O que o Palmeiras não tem e o que o Botafogo também não tem? A gente não sabe. Daqui a 2 meses é impossível prever como estarão Botafogo e Palmeiras. Qualquer prognóstico que a gente faça agora do confronto, tá, vai ser um prognóstico apressado. E qualquer. Ele, ao mesmo tempo que ele é apressado, ele também é defasado. Né? Por quê? Porque a gente só vai conseguir fazer prognósticos baseado naquilo que as equipes produziram até aqui. Tá? E o que as equipes produziram até aqui, pelo menos no ano de 2024, por exemplo, o Palmeiras se sagrou campeão paulista, né? Uma final para lá de polêmica, com uma decisão para lá de polêmica. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem tido um começo bem assim, né, vacilante, para dizer o mínimo. O jogo contra o Criciúma, por exemplo, embora o Palmeiras tenha vencido, não foi um jogo convincente. Inclusive, a própria torcida do Palmeiras, né, tem lançado muita desconfiança sobre a equipe, e o Palmeiras também vendeu Estevão e o próprio Endrick, que já tinha sido vendido e que já se despediram praticamente do Palmeiras e não estarão em agosto para disputar a Libertadores contra o Botafogo. Porém, né, o Palmeiras encheu as burras de dinheiro com a venda desses 2 jogadores, e é impossível imaginar que o Palmeiras não vá se reforçar
para a segunda metade do ano, para o segundo semestre, principalmente para o decorrer da Libertadores. Hoje, o Palmeiras perdendo o Endrick e perdendo o Estevão, fica enfraquecido. Vai chegar o Felipe Anderson. Tudo bem, Felipe Anderson. Eu, particularmente, nem gosto muito do Felipe Anderson. Tem muita gente aqui que acha que ele é craque e tal, desde a época do Santos. Eu nunca vi graça no Felipe Anderson, para ser muito sincero. Ele, na Premier League, ele jogou pelo West Ham e, assim, foi cheio de altos e baixos, mais baixos do que altos. O problema é que quando esses jogadores voltam para o Brasil, né, principalmente os jogadores que tiveram muito destaque na mídia brasileira, eles voltam com status de craque. Eu acho Felipe Anderson um meio de campo ok. Né? Para vocês terem uma ideia, eu acho no próprio time do Palmeiras o Veiga mas bem superior ao Felipe Anderson. Mas enfim, isso é problema deles. Né? Mas é impossível imaginar que a gente vai pegar daqui a 2 meses o Palmeiras de hoje. Não vai. E nem o Palmeiras vai pegar o Botafogo de hoje. O Botafogo também vai se reforçar na janela de meio do ano. Espero que o Botafogo esteja apto para registrar jogadores, que não tem nenhum tipo de problema com transfer ban na FIFA, que resolva suas pendências. E acho que o Botafogo vai se reforçar muito. Mas aí também, daqui a 2 meses, a gente sempre tem que ponderar. Você vai ter jogadores, você vai perder jogadores por contusão. Você vai ter, por exemplo, uma semana onde o Botafogo pode, de repente, enfrentar o próprio Flamengo. Acho que não tenho certeza que o Botafogo pega o Flamengo na mesma semana do confronto contra o Palmeiras. Então, é uma coisa assim. Então, assim, contexto é impossível dizer. Impossível dizer. A única coisa que a gente pode cravar é: o palmeirense não queria pegar o Botafogo e o botafoguense não queria pegar o Palmeiras. Porém, dizer que a gente está com medo, dizer que eu tenho medo do Palmeiras é bobagem. Eu, por exemplo, não tenho o menor medo do Palmeiras. Aliás, eu não tenho medo de nenhum time hoje no futebol brasileiro. Eu respeito muito o Palmeiras, respeito tanto a instituição Palmeiras, respeito muito o trabalho que o Abel Ferreira fez no Palmeiras, que é um trabalho de excelência, talvez o melhor trabalho feito no Brasil nos últimos, sei lá, 15 anos, tá? É um trabalho realmente de excelência. Mas daí a dizer, né, que a gente precisa ter medo do Palmeiras, eu discordo completamente de quem está pensando em ter medo. Assim como também discordo que o Botafogo é franco favorito para enfrentar o Palmeiras. Eu sempre procuro correr muito dos extremos. Eu sempre procuro sair dos extremos, porque a euforia de ter sido sorteado contra o Palmeiras, esfregando as mãos a nossa chance de revanche, eu também não entro, né? Não embarco nessa. Eu acho que é um duelo extremamente equilibrado. Na minha opinião, muito equilibrado. A título de hoje, ele é equilibradíssimo. Daqui a 2 meses, eu não sei, a gente precisa esperar para saber como as coisas vão ficar. As duas equipes jogam em campos onde a bola rola, onde, né, as duas equipes têm condições de implementar seu tipo de jogo tranquilamente. E o que me deixa muito feliz é que a equipe do Arthur Jorge hoje está ganhando uma casca e está ganhando uma mentalidade de que enfrenta qualquer equipe dentro ou fora de campo. Isso, para mim, é dentro ou fora de casa, né? Que eu quero dizer. Isso, para mim, é o mais fundamental de tudo. Se você não sente o ambiente, se você não sente o que está acontecendo do lado de fora, e você só foca naquilo que você precisa fazer dentro de campo, as chances de você vencer crescem exponencialmente. Eu não vou cravar aqui, né, o que eu acho para um confronto que só vai acontecer daqui, né, a mais de 60 dias. Não tem como eu fazer isso. Por hora, o que eu penso é um confronto dificílimo, talvez o confronto mais difícil de todo o sorteio da Libertadores, que eu até coloco aqui para vocês. Ó, eu acho que o sorteio do Botafogo pegar o Palmeiras é o confronto mais difícil para os dois. Tá? Eu acho que o São Paulo leva um certo favoritismo sobre o Nacional. Eu vejo, por exemplo, o Flamengo numa situação que vai precisar mesmo fazer o resultado logo no Maracanã, porque depois, quando subir montanha, vai ser uma coisa extremamente complicada, né? Jogar lá. Colo-Colo e Júnior, por exemplo, eu acho que o Colo-Colo tem favoritismo aqui. Talheres e River Plate é um confronto local. No Campeonato Argentino, eles estão pau a pau. Então, aqui eu até deixo aberto, né? Vai fazer muita diferença aqui aquilo que o River Plate pode, de repente, fazer nos seus domínios, né? O Fluminense pega o segundo do C, mesma situação do Peñarol, esperando o primeiro do grupo do C, e aí pode ser qualquer time ali, está aberto, está muito aberto, mas eu acho que o Grêmio
deve se classificar. E o São Lourenço e Atlético Mineiro também vejo um duelo equilibrado com leve favoritismo para a equipe mineira, né? E, gente, não tem. Por exemplo, eu nem quero ficar fazendo prognósticos, chances. Quais são as equipes que o Botafogo pode pegar nas próximas fases? Não quero nem pensar nisso. Primeiro é vencer o Palmeiras. A gente precisa vencer o Palmeiras. Eu tenho certeza que o Arthur Jorge vai ter pelo menos 2 ou 3 estratégias diferentes, a depender principalmente daquilo que o Palmeiras será daqui a 2 meses e aquilo que o Botafogo vai ter também à sua disposição. E eu sei que a gente tem chances de passar, assim como o Palmeiras também tem. Não é ficar em cima do muro. Eu torço muito pelo Botafogo, obviamente, né? Acredito que o Botafogo tenha condições de passar e acredito que passará, tá? Mas longe de dizer que o Botafogo é favorito ou que o Palmeiras também seja amplamente favorito para esse duelo, tá bom? Bom, se você curtiu o comentário, eu peço para vocês o seguinte: deixa o like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. E se lembre, torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma Coca-Cola. E se você quiser também apoiar um pouco mais o canal do Caboclo, você pode enviar um pix com a chave canaldocaboclo@gmail.com. Eu vou ficar muito feliz em receber seus comentários e também suas perguntas, críticas, sugestões. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo é assim: se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.